Em particular, ali, o pastor Marcelo, se os irmãos estão pensando que ele me convidou, ele não me convidou, eu me autoconvidei. Brincadeiras à parte, mas ali no seminário tem uma matéria homilética, que é a ciência, a arte de estar pregando a palavra, e foi nos dado algumas tarefas. Uma das tarefas é estar indo em algumas igrejas para estar ministrando a palavra, e no caso o pastor da igreja já está avaliando. Tomara que ele seja bem piedoso comigo, aplique bastante ali na nota final que ele possa dar. Mas é tudo para uma agora assim do Senhor. Então, conversou com o pastor José Roberto ali, ele abriu as portas, com o pastor Marcelo, graças a Deus, ali de imediato ele já aceitou o meu convite para estar chegando. Agradeço de coração, que creio que primeiramente a permissão de Deus, e se não fosse a permissão dele também eu não estaria aqui, com certeza. Mas Deus assim nos agraciou. E um testemunho em particular, antes da gente iniciar o seminário, a gente assim, no terceiro ano do seminário, o pastor Marcelo foi o irmão que mais me incentivou a poder estar fazendo o seminário. Por várias e várias vezes, irmão, não vai fazer o seminário? Não, pastor, a gente está orando, e vai daqui, e vai dali. Às vezes eu via ele na porta e falava, bicho, eu não vou passar lá perto do pastor Marcelo, porque ele vai me falar, não, você vai ou não vai fazer o seminário? Mas tanto é que tudo era a direção de Deus. Muitas das vezes a gente quer correr do que Deus tem para nós. Mas irmãos, quando é de Deus, quando Deus quer nos abençoar com algo tão maravilhoso assim, eu não tenho chamado para pastor, para pastorado, eu não tenho chamado para o campo missionário. Deus pode assim fazer? Claro que pode. Mas eu quero poder servir melhor ainda, meu Deus. Eu quero poder servir melhor ainda na igreja onde eu congrego. E o seminário instrui perfeitamente assim a nos fazer. Aí Deus nos abençoou, abrindo as portas ali com o seminário em Franca. Deus tem nos dado direção. Já estamos no último ano, pela graça de Deus, e é custoso. Exige bastante tempo. Por mais que a gente faça em casa, tem ali, faz pelo HD, não precisa estar viajando até Franca todos os dias para estar fazendo. Mas irmãos, é pela graça. A gente tem uns trabalhos ali, para quem não sabe, a Letícia e eu moramos na fazenda. E fazenda tem bastante trabalhos. Para quem já morou ou conhece, sabe como que é a rotina. A gente trabalha ali num serviço, eu assinei meu pai como ajudando ele no retiro também, então fica bem puxado. Levanta de madrugada, entra para casa de noite já. E Deus tem nos abençoado ali, nos dando tempo para poder estar estudando, nos preparando assim para a vontade perfeita assim, que Deus quer assim nos dar. Incentivo os amados irmãos também, aqueles que talvez estejam ali desejosos de servir e conhecer cada vez mais e mais melhor assim o Senhor. O seminário é uma ferramenta, digo que praticamente indispensável para aquele que já conhece o Senhor Jesus Cristo, para se preparar melhor, para saber lidar, manejar bem assim a palavra de Deus. Creio que é uma ferramenta que Deus pode usar na vida de cada amado. E me alegro muito em particular de estar chegando. Pastor Marcelo, quando eu me autoconvidei, ele, acho que alguns dias depois, ele falou: irmão, vai ser no mês de maio. E mês de maio é conhecido pelo mês da família. Seria possível trazer uma mensagem falando sobre família? E em particular, eu não posso dar um tema, mas Deus foi tão gracioso assim que ele dirigiu algo tão abençoador e para falar sobre famílias. Irmãos, procurei, claro, com a direção de Deus, uma família perfeita para falarmos essa noite na Bíblia. A surpresa é que eu não encontrei nenhuma família perfeita. Mas graças a Deus, porque como cantamos no último hino, vem nosso lar abençoado. É quando o Senhor se encontra no seio da família cristã, no seio da família de cada amado irmão, é que as coisas se tornam bem mais fáceis. Vão ter lutas? Vai ter lutas. Os perdidos também têm lutas, assim como os crentes também têm lutas. Mas graças a Deus, porque Jesus Cristo está disposto a ser um participante real da nossa família. Quantos gostariam de ter Jesus participando da sua família por completo? Louvado seja o nosso Deus. E que essa noite, assim, através do poder da palavra, não por mim, mas pelo poder da palavra, da mensagem, a mensagem possa alcançar o coração dos amados irmãos. Pensa desde já, abre suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Leia o primeiro livro da Bíblia. Obrigado, Jair, pela água. Livro de Gênesis, capítulo 6. A gente vai falar de uma família bem interessante, uma família sobre a qual Deus usou grandemente. Gênesis capítulo
14. Todos acharam? Gênesis capítulo 6, 5 a 14? Diz assim a palavra de Deus: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicada sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Bom, o tempo que era bom? O tempo não era muito bom, as coisas estavam indo de mal a pior. Olha o versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Irmãos, imagina até aqui Deus falando com Noé. Deus avisou Noé que ele ia destruir a terra, avisou toda a alma vivente, todo animal. Engraçado que Noé era uma das almas viventes, e até então falou: puxa vida, o Senhor vai destruir a terra, e quem está aqui na terra? Eu também estou aqui na terra. O Senhor falou que vai destruir, misericórdia. E olha o que Deus ainda falou para Noé: faze para ti uma arca de madeira, de gofre, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Irmãos, Noé acabou de ouvir que Deus tinha a intenção, o projeto, o plano de destruir toda a vida humana e toda a vida animal sobre a face da terra. E Noé, juntamente com a sua família, estava vivendo aqui na terra. E Noé, imagina a cena, Noé ouvindo aquela cena ali: puxa vida, Deus vai destruir tudo, e eu também vou ser destruído, olha que coisa. E Deus está me pedindo ainda para fazer uma arca. Será que ele vai enterrar todo mundo na arca? Vai todo mundo entrar na arca, vai morrer todo mundo dentro da arca? Mas olha que interessante até então, versículo 18. Deus falando para Noé: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Irmãos, que alívio deve ter sido para Noé ouvir: puxa vida, a arca é para mim entrar e para ser salvo através da arca. Glória seja dada, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão precioso em qual podemos desfrutar, louvando, adorando o Senhor através dos cânticos. Cantamos verdades de que só o Senhor deve ser adorado, só o Senhor deve ser coroado, porque somente o Senhor é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ó Pai. Cantamos também que se o Senhor estiver em nosso lar, toda a diferença sim vai fazer em nosso meio, Pai. E assim clamamos para que possamos dar lugar para que o Senhor possa reinar primeiramente nos nossos corações e também nos nossos lares, ó Pai, nos ajudando dia após dia a viver segundo a Tua perfeita vontade, vivendo segundo os caminhos que o Senhor tem mostrado e colocado diante de nós. Por mais que os dias deste mundo, nesta terra, sejam difíceis, sejam violentos, maldosos, queremos, ó Pai, servir ao Senhor com toda alegria, servir ao Senhor com toda a fidelidade, Pai. Por favor, nos ajude, usa a Tua palavra neste momento, para que possamos ser edificados, possamos conhecer mais da vontade perfeita do Senhor para com as nossas famílias, para a Tua honra e Tua glória. Capacite, meu Deus, para que possa ser usado nas mãos do Senhor. E Pai, perdoa o meu pecado, perdoa todo o pecado da Tua igreja, Deus. Assim rogamos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quantos já haviam ouvido sobre a família de Noé? É uma história bem conhecida. Tanto é que toda essa geração que existe sobre a face da terra hoje é oriunda da família de Noé, porque todos os descendentes dele, que viviam com ele, morreram todos afogados. E Deus destruiu, não porque Deus é um Deus ruim jamais, mas porque tinha um plano, um propósito ali, e coube a Deus assim fazer. Mas ele preservou uma família, a família de Noé, juntamente com seus filhos e as suas noras ali, e trouxe novamente a multiplicação da raça humana, que
chegamos até os dias de hoje. A mensagem é, o título, para aqueles que gostam de anotar: faze para ti uma arca. Fazer uma arca é difícil, é grande, mas era bem grande. Irmãos, era 150 metros de comprimento, mais ou menos a arca. Era praticamente um Titanic da vida. Então era bem grande. Outro dia teve, acho que todos têm acompanhado ali as enchentes no Rio Grande do Sul, e viu que o navio de guerra que estava no Rio de Janeiro foi para lá para auxiliar todos os trabalhos ali. Aquele navio era bem grande. A arca era quase daquele tamanho, a arca era um pouquinho menor. Irmãos, olha a imensidão daquele navio ali. Imagina, Deus deu a tarefa para um homem, juntamente com a sua família, de fazer uma arca. E lá em Hebreus 11, versículo 7, eu vi os irmãos, Hebreus 11, versículo 7 diz assim, a importância da família. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado, lembra, Deus avisou Noé das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família. Irmãos, você ama a sua família? Louvado seja Deus, que possamos amar nossas famílias. Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, Noé fez questão de preparar a arca para a sua família. Ele amava a esposa dele? Com certeza ele amava a esposa dele. Mas os tempos lá eram muito difíceis, era terrível. Não tinha como piorar. Irmãos, e uma notícia não muito agradável. Não tem como piorar da situação que já se encontra. O pecado jaz num âmbito, num patamar de tristeza, de violência, de maldade, que não é nada diferente dos tempos de Noé. É praticamente igual ou até num grau, num nível mais elevado ainda, pela gravidade das consequências que o pecado causou na nação humana. Irmãos, o tema é fundamento forte de uma família frágil. Irmãos, somos frágeis. A gente conhece a nossa condição, somos frágeis diante das situações, diante de todas as coisas que se levantam, mas quando nos encontramos em um alicerce forte, em um fundamento forte, as coisas ficam mais fáceis. Você vai inibir as dificuldades? Não. As dificuldades vão vir, mas vai ser mais fácil de enfrentar as dificuldades. Um alicerce forte ali, você não será abalado. Você não será grandemente abalado, como diz ali o salmista, porque você está num alicerce forte. O objetivo da mensagem é viver como cristãos para desfrutar das promessas cristãs. Irmãos, tantas promessas tem na Bíblia, tantas promessas que está reservada para nós. E quantas dessas promessas temos desfrutado, temos vivido? Deus tem promessa para mim? E muitas. Promessa, a vida de Deus é uma coisa que não pode quebrar. Às vezes eu até prometo alguma coisa para a Letícia. Às vezes não é todas que eu cumpro, que a gente é falho. Ela também promete algumas coisas, mas nem todas elas, porque somos falhos. Mas Deus é quem está prometendo, não é um ser humano. É Deus quem está nos prometendo. Se é de Deus, é garantido. E quantas bênçãos temos deixado passar? Porque não estamos dentro daquilo que Ele espera e que nos encontrássemos. Viver como cristãos para desfrutar das promessas cristãs. Irmãos, no dicionário a palavra família tem o significado de conjunto de pai, mãe e filhos. Simples, claro e objetivo. Pai, homem, mãe, mulher e filhos. Homem e mulher, muito simples, segundo o dicionário ali. E usando algumas palavras que o pastor Zé Alberto até usou hoje, usou na quarta-feira passada também. Irmãos, não foi o homem que criou a família, foi o próprio Deus. Lembra quando Deus criou Adão lá no Jardim do Éden? Adão teve a função de dar todos os nomes para os animais. Se você vê uma vaca, um cachorro, não foi Deus quem deu o nome para ele, foi Adão. Adão ficou incumbido dessa tarefa ali. Ele foi dando nome para os animais, acabou os animais, deu nome para todos. E ele ficou medicando assim, porque para ele não se achou um companheiro. Nada se assemelhava a um homem ali para estar do lado dele ali como companheiro. E Deus, tão gracioso, tão bondoso, viu e falou: bicho, Adão está sozinho, vou preparar algo muito especial para ele. E o que Deus preparou para Adão? Uma ajudadora idônea. Ou, em outras palavras, Deus preparou a mulher. Deus criou ali a mulher para estar na companhia do homem. E ali ele foi grandemente abençoado. Ali surgiu a instituição família. Irmão, se você tem uma família, é projeto de Deus, é uma instituição de Deus. Não é invenção do pastor Marcelo,
na criação do pastor José Roberto, do pastor José N, é uma criação fundamentada no que Deus tem com a vontade de Deus para com o ser humano. Família foi Deus, então é algo muito especial. Você quer amar ainda mais sua família? Sim, mas a minha família não é perfeita. Mas não é uma família perfeita. A minha família, a Letícia e eu não somos perfeitos. O dia que haver uma família perfeita, a gente tem que voltar para saber como que é. Mas fato é que aqui na terra não será essa condição ainda. Mas podemos viver plenamente na vontade de Deus, enfrentando as dificuldades e assim juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Família, conjunto de pai, mãe e filhos, ou em outras palavras, pessoas do mesmo sangue. Nós vamos entrar no texto da maneira como diz a palavra, entrar ali dentro do projeto da arca, tantas coisas ali que Deus instruiu Noé assim a fazer. Noé aqui, o homem, o chefe da casa, recebeu muitas instruções. Homens, chefes dos seus lares aqui representados, Deus tem algo muito especial para você. E você carrega uma responsabilidade muito grande. Deus, você está falando sério? Está falando sério. A Bíblia assim que nos instrui. É o próprio Deus que dá a responsabilidade para o homem. Ser homem de verdade em todos os sentidos ali. Não é receber uma tarefa que talvez não era fácil. Naquele tempo não havia chovido ainda. Naquele tempo ali não tinha embarcações. Não precisava de navio para lá e para cá. Barcos haviam os rios ali. Mas não havia embarcações que precisavam ir para lá e para cá. Da onde que Noé ia ver uma arca? Ele não tinha o celular para entrar lá no YouTube para ver como construir uma arca, ou alguns outros aplicativos. Ele não teve essa condição. Mas Deus graciosamente foi instruindo dia após dia a construir aquela arca dele. É o que vamos aprender hoje à noite também. Irmãos, qual era o plano de Deus para com toda a humanidade? Lá no passado, vai lá no versículo 5 a 7. Irmão Antônio, poderia ler para mim, por favor, versículos 5 a 7 de Gênesis capítulo 6? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse Deus o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, a condição era boa dele. Não tinha nada de bom ali. Em outras palavras, Deus ia fazer um limpo. Não ia ficar nada, Deus. Deus ia fazer um limpo. Não ia ficar nem mal, nada. Ia ficar só os peixes, porque haveria ali o dilúvio, não ia ficar mais nada. Irmãos, que triste a consequência do pecado. E isso abrange até nos dias de hoje também. A gente vai ver também os planos de Deus para os dias de hoje. Deus não estava satisfeito da maneira como que a humanidade estava vivendo, por conta do pecado que se sobressaía em seus corações. Irmãos, pecado é uma coisa ruim. Mas nós somos pecadores, mas não vivam no pecado. Pecou, Deus está graciosamente ali dando condição de se arrepender, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, abandonar o pecado, viver uma vida aqui agradável ao Senhor. Um segredinho. Deus também não está satisfeito com a forma como que a humanidade está vivendo nos dias de hoje. Ou você discorda disso? Não, Deus está satisfeito completamente com os dias de hoje, pela humanidade em geral. Não está satisfeito. E da mesma maneira que se encontra ali nos dias de Noé, olha lá, pastor Marcelo, Lucas capítulo 17, 26 e 27, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que os dias de hoje não estão muito bons também, estão idênticos aos dias de Noé. Lucas 17, 26 e 27, olha o que diz ali. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Irmãos, Jesus Cristo falou isso há 2000 anos. Jesus Cristo falou isso há mais de 2000 anos, de uma época remota, de mais ou menos 3000 anos para trás ainda. Aconteceu lá com Noé, toda a raça foi destruída, com exceção da família de Noé, todos foram destruídos.
Deus está preparando um final também. Está reservado já um final para os dias de hoje também, por conta da consequência do pecado também. Isso seria verdade? É verdade. Tudo está preparado já para acontecer. Prepara o teu coração. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, entregue o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Se coloque no lugar que Deus tem como plano para você, que é o que a gente vai ler, os planos de Deus para Noé também. Mas tudo já está preparado para findar com a raça humana também, por conta da contaminação do pecado. Esse era o plano de Deus para a humanidade no passado, destruir todos. Todos. Assim como é para os dias de hoje também. Haverá um dia que Deus vai destruir todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso está prestes a acontecer. Se Cristo volta hoje, a igreja é arrebatada hoje, daqui 7 anos. Como fez lá no passado, Deus vai fazer um limpo também de todos aqueles que não creem no Senhor. Qual é o plano de Deus para Noé? Versículo 18, Jairson. Olha o que diz lá, capítulo 6 de Gênesis, versículo 18. Olha o plano de Deus para a vida de Noé. Mais contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Irmãos, Deus tem um plano, teve um plano para com a vida de Noé no passado, e creio que tem um plano para com cada um que se encontra aqui hoje também. É Deus quem quer fazer uma aliança conosco, irmãos. Não sou eu, não, pastor Marcelo, mas é Deus que quer fazer uma aliança com cada um ali, para que a tua família possa prosperar, possa crescer, possa fazer a diferença nos dias que você se encontrar aqui sobre a face da terra. Ou você acha que Deus te salvou em vão, salvou para ficar aqui, estou salvo e pronto. Não, Deus tem um plano muito especial. A Bíblia fala lá no versículo 9 que Noé andava com Deus. Não é com qualquer pessoa que ele andava, não, irmãos. Noé andava com Deus. Isso fez toda a diferença na vida de Noé. Pode fazer toda a diferença também nas nossas vidas, nos dias de hoje, que se encontram em dias abençoados, dias de violência, de maldade. Noé andava com Deus. Quantos aqui gostariam de andar com Deus até o último dia de nossas vidas, até a igreja ser arrebatada? Esse seja para a honra e glória do Senhor. Deus tinha um plano para a vida de Noé. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Irmãos, é algo muito especial. Quem anda com Deus não faz parte de uma população terrestre. Noé não estava incluído. A humanidade que seria destruída. Puxa, mas Deus deixou de destruir 8 almas só porque eles andavam com Deus? Só porque Noé andava com Deus. Por causa de 8 almas, Deus teve misericórdia, mostrou a tua graça e a nós que não merecemos. Mas Deus mostrou a sua graça. E para com aquelas 8 almas ali, Deus os guardou, Deus os preservou ali de toda aquela destruição. Quem anda com Deus não faz parte da população terrestre, mas de uma população celestial. Estamos andando aqui hoje na face da terra, mas haverá um dia, pastor Marcelo, andaremos lá na glória, em uma população celestial, onde não haverá mais maldade, não haverá mais pecado, e aí sim seremos perfeitos e teremos uma família perfeita, uma grandiosa família, a igreja do Senhor Jesus Cristo, salvo, justificado e resgatado das profundezas do inferno. Louvado seja Deus. Por esse motivo, Noé não está nos planos de destruição da raça humana. Irmãos, não estamos em um plano de destruição de Deus, mas estamos em um plano de vida. Abra sua mente e seu coração para isso. Não estamos em um plano de destruição, estamos em um plano de vida. Deus quer usar a sua vida onde você se encontra. Lá no supermercado, Jairson. Lá na fazenda, Estilo. Onde quer que nos encontramos? Deus quer usar as nossas vidas em todo o tempo onde nos encontramos. Qual é o plano de Deus para você e sua família? Puxa, eu não sei se é o plano de Deus para mim e para a minha família. Construir uma arca, entrar na arca. Não é preciso mais construir a arca, aquela imensa embarcação. Mas o plano de Deus para você e sua família precisa entrar em ação. Irmão, só ouvir é muito bom, como diz o pastor Roberto, mas o ouvir deve nos levar a agir também. É levantar dos bancos, literalmente. É fazer alguma coisa diferente. Irmãos, é fácil construir uma árvore? Eu nunca construí uma árvore, mas eu imagino que seja fácil para uma pastor. Naquele tempo não tinha motosserra, não tinha máquina circular, para cortar madeira retinha para encaixar ali. Não sei se tinha pré, com certeza, acho que não tinha. Fazer os encaixes e tudo ali. Mas fato é que Deus deu direção e não é assim que fez. Não foi fácil, ele teve que sair da sua, vamos dizer, do seu conforto ali e construir uma arca, grandiosa arca.
tanto de altura, tanto de largura, é uma construção imensa. É meu Deus deu capacidade. Deus nos dá capacidade, irmãos, de construirmos algo que seja fortificante para as nossas vidas, que seja edificante para o nosso viver como cristãos aqui na terra. E é com você, meu amado irmão, que Deus quer fazer uma aliança esta noite. Deus não quer destruir tua família, pelo contrário, Deus quer usar e fortificar a tua família, pai, mãe e filhos. Puxa, se Deus quer fazer isso com a minha família, Deus quer fazer isso com a tua família. Basta você entrar nos planos, lembra? É Deus que quer fazer uma aliança. Não foi Noé que falou, ô Senhor, tem misericórdia de mim, faz uma aliança comigo porque eu não quero morrer afogado. Não foi Noé que fez isso. O próprio Deus falou, contigo estabelecerei uma aliança. Não era pecador? Era. Ele andava com Deus esse tempo, mas ele não era pecador. Ele também, mas na Bíblia fala que ele era perfeito. Perfeito pela graça do Senhor Jesus Cristo ali, porque ele também pecava. Todos nós pecamos, mas é Deus que nos dá a condição, irmãos, de adentrarmos esse plano maravilhoso, de estarmos dentro da vontade perfeita de Deus. Irmãos, é Deus quem está se dispondo a fazer uma aliança como é. Irmãos, uma aliança é algo inquebrável. Uma aliança é algo inquebrável. Ah, você está falando sério? Estou falando sério. Um contrato feito pelos homens pode se quebrar? Pode. Inclusive tem até algumas cláusulas lá que, se quebrar o contrato, paga uma multa, faz isso ou faz aquilo. Uma aliança não se quebra. Principalmente uma aliança vinda da vontade perfeita de Deus. Uma aliança é algo inquebrável, é algo para sempre. Não é como um contrato que se pode romper. Jesus Cristo já estabeleceu uma nova aliança. Ele mesmo fez uma nova aliança conosco, irmãos. Ele mesmo fez uma nova aliança. Pode quebrar essa aliança? Eu sou salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu pecar, Deus vai me tirar essa aliança? Deus vai me mandar para o inferno? Eu até mereci ir para o inferno. Mas Ele não vai fazer isso comigo. Pela graça que nos foi mostrada, nos foi derramada. Deus quer fazer uma aliança com cada família, aqui esta noite. E também dar direções a serem tomadas para navegarmos sobre as águas do dilúvio. Irmãos, que bênção é navegar sobre as águas do dilúvio. As águas representam dificuldades que enfrentaremos aqui nesses dias aqui, sobre a face da terra. Seu, mas eu não vou estar lá no fundo, não. Dentro da água você vai estar por cima das dificuldades. Não vou ter problema, seu. Você vai estar enfrentando por cima, tendo uma visão de cima, assim, Jesus Cristo nos fortificando a andar segundo a bondade dele. Então, faça para te amar. E adentramos o primeiro ponto. O que você está construindo? Olha o que diz lá no versículo 14 de Gênesis, capítulo 6. Faça para ti o quê? Uma arca da madeira de boi. Deus falou para Noé: faze para ti uma arca. Ou seja, devemos construir alguma coisa, irmãos. Ali referente, espiritualmente falando, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos falar espiritualmente na condição de seres humanos aqui, salvos por Jesus Cristo. É construir alguma coisa. A ordem de Deus para Noé foi de fazer uma arca. Algumas coisas teremos que construir. Senhor, mas eu não sei construir nada. Eu também não sei construir nada. Mas é Deus quem está pedindo para construirmos. Ele deu a direção, ele deu a medida, ele falou até a madeira que era para Noé usar ali na arca ali. E Deus nos dá a total condição de construirmos tudo que Ele assim nos pediu. Quem iria entrar na arca com Ele? Quem Deus falou que entraria na arca com Ele? Como é? A sua esposa, os filhos, Cão, Jafé, Sem, Cão e Jafé, e as suas noras. Não é pessoal? Puxa, tanta gente que queria chamar para entrar na arca ali, Deus falou para mim, a esposa entrar ali. Levantando o outro lado ali. Mas Deus é tão gracioso que Deus quer usar para a família. Deus falou a Noé: vai fazer a arca. Olha quem vai entrar na arca. Deu até a lista: tua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. É algo muito especial. Sabendo disso, quem precisava saber dos planos de Deus para com Noé? Os familiares deles ali. Olha lá no versículo 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher, das mulheres de teus filhos, contigo. Esses precisavam saber dos planos de Deus para com a vida de Noé. Irmãos, aqui fica bem claro que Deus deu uma responsabilidade para Noé, o chefe da casa.
homens, pais, somos chefes da casa. Não somos mais que as mulheres, não somos maiores de maneira alguma do que as esposas, mas somos chefes. Deus espera a responsabilidade da nossa parte de administrar bem o nosso lar, a nossa família, irmãos, cá entre nós. Tomara que não seja o caso aqui essa noite, mas como Jesus pode operar também. Mas quantos homens estão deixando de ser homens dentro de casa? Permitindo, por sua negligência, permitindo as mulheres ocupar o lugar do homem. As mulheres fazendo o que era para os homens fazer. Que triste. Está perdendo homens, estamos perdendo grandes bênçãos quando assim acontece. Noé foi sábio ao andar com Deus, pois podemos ver um servo, um homem, um marido, um pai, um profissional, sabendo lidar com todas as pressões de sua responsabilidade, para depois administrar bem toda a sua família, alinhado ao projeto da arca. Irmãos, a responsabilidade, muitas, não são poucas. Assim como foi com Noé, cabe a nós também exercer essa responsabilidade. Mas é muito pesado, não é pesado não. Deus nos dá graça, nos dá a condição de assim aprendermos todos os dias, assim da sua palavra. Ao receber o recado de Deus, qual foi a reação de Noé também? Aqui é muito peculiar. Reuniu toda a sua família para uma reunião e deu a notícia dos planos de Deus para com os seus. Mas imagina aquela reunião familiar ali. Noé chamou: esposa, vem cá. A Bíblia não fala o nome da esposa de Noé. Chamou os filhos ali, sem calma, café, as noras. Deus vai destruir tudo. Puxa vida. Tudo. Só que com a gente, Ele vai estabelecer uma aliança. E é para a gente construir uma arca. Nossa, olha que projeto espetacular para com a família de Noé. Irmãos, pare e pense no projeto que Deus tem estabelecido para com a tua família ali. Senhor, mas Deus não mandou fazer nada. Porque às vezes seus ouvidos estão tapados. Talvez alguma coisa tenha impedido você de ouvir o recado de Deus ali. E ali foi feita aquela reunião. Homens novamente. Felizmente os homens têm muita facilidade de se comunicar com os de fora. Quem que tem dificuldade de se comunicar dentro de casa com os familiares? A gente conversa muitas das vezes muito mais com os companheiros de trabalho do que com a própria esposa, com os próprios filhos, que chegam em casa cansado do trabalho, eu não quero descansar. Os filhos ali com vontade de conversar, talvez a esposa para dar as notícias ali, e o homem está casado, deixa ele sossegado, vai lá, saca na frente do presente. Moça, olha que triste. Imagine se Noé não dá um recado para os familiares. De repente Noé começa a construir a arca ali no fundo de casa, e a família dele olha: o que aquele doido está fazendo ali? Como nada para a gente? Bom, a comunicação entre homem e mulher, pai, mãe e filhos, deve estar em harmonia. E é uma coisa tão simples, tão boa, difícil, é verdade. Eu digo por experiência própria. A Letícia está aqui, ela sabe, eu tenho muita dificuldade de às vezes me comunicar com ela. As mulheres têm a facilidade de se comunicar muito mais fácil. Já os homens, digo por mim, verdade é essa? A gente tem essa dificuldade. Mas Noé teve que se mostrar comunicável, mostrar os planos de Deus para com a sua família. O projeto é construir uma arca, ele teve que explicar, bem explicado. Mas para que construir uma arca? Está seco, nunca choveu aqui, nunca tinha havido chuva. Aí Noé teve que explicar os planos de Deus ali, que ele ia destruir toda a humanidade. Pais, vamos ser mais comunicativos, maridos, vamos ser mais comunicativos com nossas esposas, com os nossos filhos. Com certeza a gente só tem a ganhar com isso, porque eles precisam saber os planos de Deus para conosco. E nós devemos saber os planos de Deus para com a nossa família também. Se ficar um fica sabendo uma coisa, outro fica sabendo outra, e não há comunicação, como é que fica? É difícil. Não tem como ir adiante. Toda a família deve estar a par dos planos de Deus para com o líder da casa. E o líder a par dos planos de Deus para com os integrantes de sua família. Não precisa responder mais. Filhos, seus pais sabem de todos os seus planos para com o teu futuro? Os pais será que sabem das intenções dos filhos para com os estudos, para com o futuro matrimônio, para com o serviço na obra do Senhor? Será que estão bem declarados? Será que os filhos sabem dos planos de Deus para com seus pais? Pense nisso, comunique, converse.
um com o outro, com certeza vai ser muito construtivo. A construção de pontes que encurtam os caminhos, ou que talvez precisamos construir dentro de nossos relacionamentos. Vamos, eu vou preparar essa mensagem, pastor Marcelo, quando o pastor me avisou. Eu fui ver essa aplicação com a Letícia, fiz a seguinte pergunta para ela: você sabe de todos os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos? Sabe o que ela respondeu? Ela não sabia. Isso, mas ela não mora com você, né? Com a esposa, sim, a esposa mora comigo. Mas pela minha falha de não comunicar com ela. E da mesma forma, eu também não sabia todos os planos, sonhos e tantas outras coisas que cabia a ela também, por quê? Eu não me interessei em perguntar para ela, disse, qual é o seu sonho, qual é as suas vontades, seus planos. Nossa, mas é uma coisa tão simples, mas faz a diferença. Faz toda a diferença. Naquele projeto da construção da arca, ele fez toda a diferença, a comunicação entre si, porque senão não teria dado certo. Em um projeto tão sério e grande como o da arca, e todo o preparativo para os alimentos, porque não é precisava preparar os alimentos também para levar na viagem, foi necessária comunicação clara e objetiva, além da divisão correta das responsabilidades de cada integrante da família. Nossa, cada um tem uma função. O marido tem uma função? Maridos? As esposas têm uma função também? Muito especial também. Filhos têm uma função também? Muito especial. Mas eu não quero fazer a minha função. Mas você conversa com Deus. Deus deu essa função tão pessoal para você. Foi Deus que deu essa responsabilidade. Em um plano assim, é necessário construir também um bom relacionamento entre os membros. Irmãos, imagine se os filhos de Noé eram brigados com Noé. Está lá os meninos tudo perdido para lá e para cá e o Noé sozinho. Ali ficaria tudo muito mais difícil. Irmãos, mas um bom relacionamento ali entre cada membro assim é difícil às vezes? Claro que é difícil. Cada um pensa de um jeito. A Letícia não pensa igual eu não penso igual a Letícia. Tenho certeza que a Gabriela não pensa igual o pastor Marcelo, o pastor Marcelo não pensa igual a Gabriela. São mentes diferentes. Mas Jesus Cristo nos dá todo esse equilíbrio, nos mostra com toda a sensatez a vontade perfeita dele ali. Assim como a construção do caráter cristão em nossas vidas através do Espírito Santo. Lembra do nome do subtítulo, do primeiro ponto? O que você está construindo? Está construindo caráter cristão dentro do teu coração, dentro do teu lar, dentro da tua família. A arca demorou mais de 100 anos para ficar pronta. Isso mostra que levaremos toda a vida para construir um caráter parecido com o de Cristo aqui na terra. E que bom, irmãos, que não é pelo nosso esforço que iremos construir um caráter cristão, é pela obra perfeita do Espírito Santo atuando no coração daqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso é Ele quem vai operar em nosso coração. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, Ele ocupa esse espaço em nós, assim realiza essa obra perfeita. Sabe o que é um caráter cristão? Agir segundo que Jesus Cristo agiu. Jesus Cristo agiu com amor? E muito amor. Muito amor. Agiu com misericórdia? Muito misericórdia. Até diante dos erros, dos pecados dos outros, Estevão. Muito misericórdia. Pais, como estamos agindo com nossas esposas, maridos? Esposas, como estão agindo com seus maridos? Construam um caráter cristão. Marido, esposa, filho, pai, mãe. Construir um caráter cristão é o primeiro passo para conduzir toda a sua família diante de Deus. Não é andar com quem mesmo? Com Deus. Será que ele tinha um caráter cristão? A Bíblia não fala com todas as letras, mas simplesmente pelo fato de andar com Deus, ele tinha um caráter totalmente diferente de toda aquela humanidade. Tanto é que ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Tanto que Deus fez questão de fazer uma aliança com Noé. Irmãos, Deus está fazendo questão de fazer uma aliança com cada um de nós aqui. Deus está fazendo questão que andemos com Ele. Deus está fazendo questão que o Espírito Santo construa o caráter cristão nos nossos corações. Vai fazer diferença nos nossos lares? Perfeitamente. Tanto é que olha na vida de Noé. O projeto que Deus deu para Noé foi concluído. Será que o projeto que Deus deu para vocês, a mim, está parado? Está só no papel? Ou está em construção? Pensa, reflita sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O que você está construindo? Se quer uma dica, construa um caráter cristão. Segundo ponto, olha o que diz ali, versículo 14, novamente. Faze para ti uma arca
de madeira. Farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Agora olha lá no versículo 22. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Noé não abriu a boca, Noé não questionou nada. Por mais difícil que fosse o trabalho, o projeto, a obra, Noé não abriu a boca, no sentido de questionar a dificuldade da obra. Segundo ponto. Onde você vai construir? Construir um caráter cristão, e aonde você vai construir? Noé poderia pensar, mas o senhor vai destruir tudo mesmo? Faz o seguinte, leva eu e a família para o céu. Quando o senhor fez o menor, aquele que andava com o senhor também, o senhor levou para o céu, trasladou para o céu. Leva a gente para o céu, a gente nem precisa construir a arca. Mas é aqui na terra que Deus quer ver a diferença no nosso dia. É aqui na terra que Deus quer ver esse caráter cristão construído em nós, para que possamos fazer a diferença. O verbo indica, lá no versículo 14, faze para ti uma arca, que logo após que Noé ouviu de Deus os seus planos, era para reunir sua família e dar o início da obra que Deus lhe incumbiu. Ou seja, não perca tempo. Irmãos, não perca tempo. O tempo está passando. O que ficou para trás não tem como recuperar. O dia de hoje já está acabando. O dia de amanhã a gente não sabe. Não perca tempo. Não perca tempo. Construa um caráter cristão aqui na terra. É aqui na terra. Esse deve fazer a diferença. Agora vem a parte que cabe a nós, que é permitir o agir do Espírito Santo criando esse caráter na nossa pessoa, bem no meio desse mundo. Irmãos, lá no céu não vai precisar criar um caráter cristão, porque pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos perfeitos, corpos glorificados, não teremos mais pecado. Mas aqui na terra vai fazer toda a diferença. Imagina Noé vivendo com sua família em meio àqueles dias de extrema violência e maldade do homem, assim como o dia de hoje. Irmãos, se vocês pensam que aqueles dias eram terríveis, os dias de hoje eu classifico como mais terríveis ainda, num estágio de pecado mais avançado ainda, por tudo que a gente tem visto. Talvez numa cidade pequena como a nossa, a gente vê muitas consequências do pecado em ação. Mas a gente liga a televisão e vê cada barbárie que não tem cabimento. A gente entra em alguns noticiários na internet ali, a gente lê cada coisa que parece que até Deus duvida. Não duvido que Ele já sabe todas as coisas, mas pela condição que se encontra nos nossos dias, nos dias de hoje. Somente Noé, aquela multidão de pessoas perdidas, se encontravam andando com Deus. Qual era mais fácil? Noé e família abandonaram o Senhor Jesus Cristo? Ou Noé continuar firme no seu propósito? Vixe, ele pergunta, ele estava todo mundo fazendo tudo o que queria. E Noé fazendo o plano de Deus. Era muito mais fácil Noé abandonar a arca, abandonar a obra, abandonar até mesmo sua família. E cair no mundão aí, como todo mundo estava fazendo naquela época. Mas não foi essa a opção que Noé tomou. Não foi a direção que Noé tomou. Foi totalmente ao contrário, de perseverar firme e forte. Houve dias, irmãos, que parecem intermináveis. Houve dias que foi, Senhor, eu não aguento. Mas fica firme. Lembra, Jesus Cristo é a tua arca, Jesus Cristo é o teu fundamento. Imagina a dificuldade de criar seus filhos em meio a tantos pecados. Letícia, eu não temos filhos, mas para quem é pai que tem filhos, está difícil criar os filhos nos dias de hoje? Mostrando toda a malignidade do pecado ao redor? Creio que sim. Ensinando o que é certo e o que é errado. Não tinha uma influência positiva, somente maligna ali os rodeando. A Bíblia não relata a vida espiritual daqueles filhos, daquelas noras, mas veio que, por ver Noé andando com Deus, ali despertou alguma coisa diferente naqueles corações também. Tanto é que Deus usou-os para entrar na arca. E no meio desse mundo totalmente perdido, devemos brilhar por Cristo, exalar seu excelente perfume, vivendo totalmente diferente de todos, mas mostrando que isto é agradável a Deus e benéfico a nós, os salvos. Irmãos, a gente tem dado discipulado ali para um casal ali, vizinho ali de propriedade ali da fazenda. Aí o amarelo falou assim: puxa, Ciro, depois que eu me converti, as pessoas me chamam de crentinho, mas eles me chamam de crentinho esnobando, me tirando um sarro. Falei, Diego, não dele Diego, vai ser assim mesmo. Eles vão esnobar. Sim, mas eu até falei para eles que Jesus Cristo quer salvar eles também. Entre eles e Deus, Diego. Mas eles vão te
taxado como crentinho agora. Seu, mas como é que faz? Agora com eles. Mas eu estou andando num caminho que Deus preparou e eu sou taxado como chato. Como crentinho. Quem foi chamado de crentinho aqui? Por agir diferente dos outros. Por às vezes agir de uma maneira completamente diferente do que o sistema mundano age. Totalmente diferente. Outro dia eu debatei com uma pessoa sobre mudar o dízimo. A pessoa ficou desesperadamente assim, de boca aberta. Mas como Estevam, você dá o dízimo na igreja, você dá o dízimo no pastor? Não, não dízimo no pastor, eu dou o dízimo na igreja. Ele é muito bem dirigido em todas as coisas. Ah, mas você é louco, não precisa dar dízimo não. Quanto que é teu dízimo? Pergunta, né? Quanto que é o dízimo, irmão? É 10%. Se você ganha tanto ou ganha tanto, 1 milhão ou 10 reais, é 10%. Falei, todos 10%. Nossa, mas é muito. Dá só uns 2%, tá bom, velho. Só 2% vai ser o dízimo. Mas isso tudo nos implica em uma vida, em servir fielmente a seu Senhor. Construa um caráter cristão aqui na terra. Tenho absoluta certeza de que muitos perguntaram a Noé, a sua esposa, a seus filhos, a suas noras lá no passado. Irmãos, pensa, qual que será que foi a pergunta que Noé mais ouviu durante 100 anos construindo a arca? O que é isso que você está construindo? Noé, o que é isso que você está construindo, Noé? Noé, o que é isso que você está construindo? É uma arca? Deus mandou construir uma arca e eu estou fazendo. Noé, você é louco. Nós, quando o caráter cristão é estabelecido em nossos corações, as pessoas vão nos chamar de louco. Falam, o que é isso? Você não bebe mais? Não bebo mais, eu não preciso beber mais. Eu posso agora optar em escolher, em beber ou não beber. Mas para agradar o meu Deus, eu escolho não beber. Mas você não vai mais nas festas, nas saideiras, tudo aí? Não vou mais. Eu não preciso mais disso. Jesus Cristo abriu os meus olhos. Essa é a diferença. O que você está construindo, Noé? O que você está construindo, Jair? O que você está construindo, senhor Antônio? O que você está construindo, pastor Marcelo? O que estamos construindo? As pessoas estão vendo e estão perguntando: o que estão construindo? Que vida é essa que vocês estão levando? Nossa, vocês é crente, vocês não divertem. Pelo contrário, a gente divertimos muito. Porque na presença do Senhor, a fartura de alegrias. Na presença do pecado, o quê? Fartura de malignidade, fartura de consequências, muitas das vezes irreversíveis. E a gente está se divertindo muito na presença do Senhor. Ele nos dá a condição de divertir plenamente na terra, com toda a direção dele. O que você está construindo? Que isso que estão? Que vida é essa que estão levando? Eles. Os perdidos no ano passado tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo na vida de Noé. Na figura da arca, o único caminho da salvação. Muitos estão olhando para a vida de cada um dos que estão sentados agora para mim também. O que é isso que você está construindo? Talvez eles não percebendo. Mas se você tem um caráter cristão já construindo no seu coração, pelo Espírito Santo, eles estão vendo Cristo na sua vida. Quando você passa, você não exala o perfume que você joga no pescoço, no braço. Você exala as boas atitudes do Senhor Jesus Cristo. Você exala o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Isso faz diferença. E muita diferença. Eles viram o caminho da salvação. Mas por que eles não foram salvos? Por que eles não entraram na arca? Eles rejeitaram. Eles não quiseram entrar na arca. Triste. Muito triste. Porque eles estiveram do lado da salvação. Talvez você não entregou seu coração a Cristo ainda. Cuidado, talvez você está do lado da salvação, está conhecendo o caminho, mas está rejeitando o caminho. Tome uma atitude ao lado do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm percebido em você a construção de um caráter cristão no meio deste mundo corrompido? Irmãos, e as pessoas que sabem que são os crentes falam: peraí, eu vou começar a olhar diferente os crentes. Eles ficam olhando para ver onde a gente vai cair. Eles ficam observando para ver onde que a gente vai errar, para depois tirar um sarrinho, supostamente. Vamos errar, mas Deus ainda nos dá graça ainda de nos levantarmos. Deus nos perdoa os nossos pecados, se nos arrependermos genuinamente de todo o nosso coração. E assim prosseguir a caminhada na construção do caráter cristão aqui na terra. O lugar de se construir um caráter cristão é aqui na terra, e não no mundo perdido. E não no cristão. Lá no céu seremos todos agraciados pela bênção que Deus tem reservado a nós. Mas aqui na terra, hoje Deus quer fazer a diferença. Não era diferente de tudo e de todos. A família de Noé era diferente de tudo e de todos. Isso era diferente, né? Eu tenho que viver diferente do sistema mundano, do sistema que nos rodeia, viver totalmente diferente. Esse é o segundo ponto. Construa um caráter cristão aqui na terra. Terceiro ponto, pastor Marcelo, capítulo
7, versículo 17 e 23. Capítulo 7, 17 e 23. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a água, a árvore dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na terra. Irmãos, terceiro ponto. Onde você quer chegar? Ali o pastor Marcelo leu que a arca ficou pronta. A chuva veio? O dilúvio veio? Veio. As águas subiram. A ponto de que ficou um meio monte ficou destampado sobre a face da terra. As águas encheram. E o que aconteceu? A arca saiu voando por cima ali. Quem estava dentro da arca? Noé, esposa, filhos e nora. Eles foram salvos? Foram salvos. Navegaram por cima da água. E o que aconteceu com todos os seres viventes? Morreram. Deus tinha avisado? Poderiam ser salvos todos aqueles? Poderiam. Porque durante 100 anos, lembra lá em Hebreus, o Noé, o pregoeiro da justiça? Noé estava construindo a arca, mas também estava pregando, mostrando a justiça do Senhor Jesus Cristo, mostrando a bondade, a graça de Deus durante 100 anos. E ninguém deu ouvidos. Até ouviram, mas o prazer deles ainda era viver do pecado, viver do mundo, viver segundo as suas práticas. Eles não deram a voz devida ao que Noé estava falando. Poderia ter entrado na arca, infelizmente. Não porque Deus é ruim, Deus é muito bom, porque fez uma arca muito grande. Que coisa! Deus fez questão de salvar os animais. Tantos ali que poderiam ser salvos ali, rejeitaram a salvação. Onde você quer chegar com a tua arca? Irmãos, Noé e família terminaram a arca. Noé e família entraram na arca. Noé e família foram salvos do dilúvio pela arca. Irmãos, se vocês lerem o capítulo 6, toda vez que fala Noé e família limitada. Esposa, filhos e noras. Toda vez que uma família é um grupo. É união. É a consagração total ali. Por 3 vezes Deus assim fala no capítulo 6. Tudo que foi dito por Deus se cumpriu. Os dias de hoje não vai terminar igual de Noé, não. Não vai terminar com água, realmente não vai terminar com água. Mas vai ter no fim também. Eu falei, se a igreja é arrebatada hoje, daqui 7 anos, e durante esses 7 anos vai acontecer tantas coisas como o pastor Marcelo tem nos instruído, nos ensinado ali, tantas catástrofes, e no final, aqueles que permanecerem sem Cristo serão excluídos. Assim como aconteceu nos dias de Noé, como Jesus Cristo já disse há 2000 anos atrás. Então, isso está prestes a acontecer. Igreja amada de Jesus Cristo, famílias amadas, vai chegar dias difíceis, dias que parecem intermináveis, assim como no dilúvio. As águas vão começar a subir. E onde estará a nossa fé? Aonde estará a nossa arca? Onde estará o nosso caráter cristão quando chegar uma dificuldade diante de nós? Deixa eu dizer, vai acontecer isso? Vai. Onde estará a nossa condição cristã? Onde tudo isso se levantar? Preste atenção. A arca foi construída para quê? Da salvação. Mas com outro propósito. A arca foi construída para suportar o dilúvio. Irmãos, a construção do caráter cristão aqui neste mundo vivo é para suportar as muitas tentações, provações, armadilhas sagazes de Satanás, as muitas condições que parecem todos os dias diante de nós para pecar contra Deus, contra nossos familiares. A arca nos dá essa condição perfeita, a construção de um caráter cristão, de enfrentar as dificuldades confiadas na graça do Senhor Jesus Cristo. Você tem passado dificuldade? Analise o que você está construindo e aonde você está construindo. Talvez coisas tão básicas faz toda a diferença no nosso viver. Deus nos mostra coisas que assim facilitam o nosso caminhar sobre a face da terra. Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não uma vida qualquer, é vida em abundância. Paulo fala, somos mais do que vencedores. O primeiro lugar é excelente. Acima do primeiro lugar é mais excelente ainda. É essa vida que Jesus Cristo veio nos dar. A arca nos faz triunfar sobre as dificuldades que surgirem, principalmente no ambiente familiar. Irmãos, o ambiente familiar talvez seja o ambiente onde mais vão surgir atritos, conflitos. Se você tem problema com a Letícia, várias vezes a gente entra em atritos também. Mas que
bom que Deus nos dá graça de, opa, vamos reconhecer onde que a gente está errando. Se eu erro na minha parte, eu tenho que ser humilde o suficiente para falar, Letícia, ó, estou errando, me perdoa. Senhor, me perdoa. Se é da parte dela, na mesma condição. Irmãos, Deus é tão bondoso em nos dar essas ferramentas a usar no meio familiar, mas cabe humilhação do nosso coração, humilhação da nossa parte. Você tem que pedir perdão para a Letícia às vezes? Sim, eu erro também. Todos nós erramos, irmãos. Onde está sendo construído o caráter cristão? É para isso que Jesus Cristo nos deu todas essas ferramentas, para sermos bênçãos uns aos outros. E cada vez que isso acontece, isso nos fortifica cada vez mais, porque a gente já aprendeu como uma lição. A gente tem 7 anos de casado. O pastor Marcelo tem 14 anos, né? Falou. O irmão Antônio tem quantos anos de casado? Em 81. De casado? Não, eu falo assim. Irmão, olha, eu tenho um pouquinho de experiência diante do pastor Marcelo, diante do irmão Antônio Gonçalves. Olha que ele tem muito mais experiência nisso tudo. Com certeza, diante das dificuldades que se levantaram, eles aprenderam a lidar com isso. O pastor Marcelo, assim como todos os outros casais aqui também, lidaram com essas dificuldades. Não é para separar. Esse divórcio não está dentro da vontade de Deus de maneira alguma. Porque qualquer um que você se unir vai ter problemas. Os problemas foram feitos para resolverem, para nos fortificar. Aí, mas o problema nos separa, não. É a maneira como vocês estão olhando para o problema. O problema é para resolver, se unir, para se fortificar cada vez mais. A árvore nos faz ser das dificuldades que surgirem, principalmente no ambiente familiar. Conclusão, então lembra, construção de um caráter cristão aqui na terra vai fazer com que a árvore chegue a lugares inimagináveis. Deus vai me abençoar? E muito. Não é que estou garantindo, é Ele. Que é Ele que quer fazer uma aliança com cada um dos que se encontram. A verdadeira arca não precisou ser construída por mãos humanas. Ela já existe desde a eternidade passada. Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todo aquele que confessa como o Senhor. E se a nossa vida está nele confiada, não iremos só navegar por cima das águas aqui na terra, mas até mesmo atravessar a morte, sem que nada nos atinja. Você vê, essa arca, Jesus Cristo vai me fazer atravessar a morte. Literalmente, vai fazer você atravessar a morte. Nem a morte pode te tragar mais, para aqueles que já entregaram os seus corações ao Senhor Jesus Cristo. A arca, Jesus Cristo, representado ali no passado, vai fazer com que você atravesse a morte, dá um tchauzinho para ela, tchau morte, estou indo para o céu, você fica aí no chão, é o seu lugar. Louvado seja o Senhor. Famílias que já estão em Cristo, com suas vidas salvas, estão esperando o quê? Para permitir o Espírito Santo construir um caráter cristão aqui neste mundo vivo, em cada um dos seus corações. Espírito, vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho. Ricardo, pode ser que eu estou vivendo, depois eu vou construir esse caráter, essa arte aí. A mensagem é para agora. Lembra lá de Noé? Deus falou para Noé: faze para ti. E agora, reúne a família, fala os projetos, os planos aí para a humanidade, para vocês, e começa a construir a árvore. Vai cortar a árvore para construir a árvore. O projeto é para agora, não perca. Vai esperar as árvores subirem e correr o risco de não dar mais tempo? Para aqueles que ouviram e rejeitaram, não deu tempo. Com certeza, muitos bateram ali na árvore. Ou não é, abre a porta aí que a árvore está subindo. A gente fala assim com um tom de brincadeira, mas foi sério. Todas aquelas almas no inferno. Não é, abre a porta. Ainda bem que foi Deus quem trancou a porta, porque não é na sua piedade para nós, talvez até mas Deus trancou ali, porque Deus é um Deus justo. Além de todo amor, Deus é um Deus justo. Todos batendo ali. Não é, abre a porta. Não tem jeito. E não é escutando, eles baterem, gritando, não é, abre a porta. Não tem jeito. Os irmãos têm acompanhado a situação do pessoal lá no Rio Grande do Sul, que tristeza que aconteceu ali. Águas, alguns níveis um pouco mais altos, nós imaginamos de dilúvio, a condição. Todos ali correndo para entrar na arca, que era o único lugar que estava flutuando, era o único objeto que flutuava sobre a água, que tinha condição de armazenar as pessoas. Mas não tinha mais jeito. Não perca tempo, não deixe para amanhã. Ontem passou, hoje, agora, amanhã a gente não sabe. Satanás é o maior inimigo de nossas famílias.
fugirá de nós. Seu, mas eu não tenho que lutar com minhas próprias forças contra ele, jamais. A única força que você tem que lutar contra ele é se submeter à vontade perfeita de Deus. Ele fugirá de nós. Está dentro da vontade perfeita de Deus. Onde queremos chegar com nossas famílias? Onde queremos chegar com nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos? Onde queremos chegar? Bem, Deus aqui tem algo muito especial, uma aliança, não um contrato, é uma aliança. A aliança é algo inquebrável. É para com cada um dos que estão aqui, para com cada um daqueles que estão aliançados. Onde queremos chegar com nossas famílias? Deus